Alexandre Marques Costa Rico é advogado formado pela Universidade São Judas Tadeu. É especialista em direito do consumidor e métodos alternativos de solução de conflitos, conciliação, mediação e arbitragem. É sócio do escritório Pereira Sanches e Advogados Associados e palestrante. Atuou em mais de 23 mil processos judiciais envolvendo matérias de relação de consumo. É membro da Business Network International e integra a equipe BNI Premier desde 2019. Boa noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre recall, direito do consumidor. O que é isso? É um termo em inglês que está tão em voga atualmente. E o especialista na área é o nosso convidado de hoje. Ele é o advogado Alexandre Rico. Alexandre, obrigado por ter aceito o convite. É um prazer recebê-lo aqui. Prazer todo meu, agradeço a oportunidade. Fico à disposição para o esclarecimento de dúvidas, né? Vamos então, como falam, vamos começar pelo começo. Pelo começo. Recall. Qual é a origem, o nome, de onde ele veio, como ele começou a ser usado no Brasil, onde o direito entrou, como começou? Bom, na verdade o recall, ele, no nosso direito brasileiro, é a chamada campanha de chamamento, né? A campanha na qual os fornecedores de produtos e serviços eles chamam os seus consumidores no viés da necessidade de regularizar algum produto que foi disponibilizado no mercado com problemas, com algum perigo, nocividade, periculosidade, né? No mundo todo, o termo utilizado é o recall. Então nós também, né, de certa forma, utilizamos esse termo aqui, mas o correto é a campanha de chamamento, né? Na época da abertura do mercado no Brasil, começo da década de 90, sobreveio uma preocupação da sociedade, né? O que as empresas exteriores vão trazer para vender no nosso país e diante dessa nova oportunidade de concorrência, como que as nossas empresas, como que a indústria nacional, ela vai brigar neste mercado? Será que ela vai diminuir a qualidade dos seus produtos para ter um preço competitivo? Então, existiu ali uma necessidade de amadurecimento da sociedade, principalmente dos termos e das necessidades jurídicas do nosso país. Então, sobreveio o Código de Defesa do Consumidor, que é um código que regulamenta as relações de consumo. E o Código de Defesa do Consumidor, dentro dos seus diversos artigos, ele traz a necessidade de boa explicação a respeito de produtos e serviços para os consumidores e a responsabilidade que o fornecedor de produtos e serviços tem com os produtos que são disponibilizados no mercado, principalmente no pós-venda. E aí, então, a questão que envolve o chamamento de clientes, o recall, né? Às vezes o consumidor, ele é surpreendido ali ou com uma carta, ou com um e-mail, ou com alguma notificação que ele recebe. Olha, o relógio que você comprou, o carro que você comprou, o liquidificador, o colchão, o fogão, precisa de um pequeno reparo porque foi constatado um defeito, etc, etc, etc. E a pessoa às vezes fala, eu não vou me envolver nisso porque o meu não deu problema nenhum, eu vou ficar aqui tranquilo, eu vou ter que me deslocar ou levar o produto lá, eu tenho que marcar um horário para virem aqui em casa para ver o produto. Para quê? O meu está funcionando bem, mas isso é um risco, né? Sim, isso é um risco muito grande, né? Na verdade, o recall ele está pautado muito nesse conceito do risco. O fornecedor de produtos e serviços ele vai responder sempre pelos prejuízos que possam vir a ser causados aos consumidores por conta do risco desses produtos e serviços prestados, né? Mas cabe também ao consumidor o amadurecimento de um conceito no sentido de que ele também tem uma responsabilidade de atender pontualmente a esses chamados, né? Porque a qualquer momento ele pode estar com um determinado produto que pode vir a causar um prejuízo. Eu acho que tem que conscientizar no seguinte, se o produtor, né, quem fez o produto, te mandou um aviso, aquilo só está gerando custo para ele. Sim. Não está gerando nenhum benefício, né? Pelo menos diretamente. Está gerando custo. Para ele ter mandado uma mensagem para você, é porque realmente foi constatado aquele defeito, aquela normalidade, né, no produto. Então precisa ser analisado e ver, bom, tem que trocar, não tem que trocar. Veja bem, ele não vai fazer isso pensando no lucro dele. Quer dizer, a pessoa pensa no seguinte, não, eu vou levar lá, vão me cobrar alguma coisa. Negativo. É um defeito de fabricação, seria isso? Isso, exatamente, né? Na verdade, o fornecedor de produtos e serviços ele está cumprindo com um dever, é um dever legal. O Código de Defesa do Consumidor disciplina isso, e nós temos portaria recente, né, de 2019,
que estabelece o modus operandi disso, né? Como que o fornecedor de produtos e serviços ele vai fazer este chamamento, como ele vai fazer o recall, e principalmente para salvaguardar os interesses dos consumidores. Não é uma forma de se captar novos clientes, de trazer recursos financeiros para o fornecedor. Exato. É uma forma de se proteger o consumidor e evitar que prejuízos aconteçam. Então, é importante essa questão da conscientização. O consumidor ele deve ficar atento a isso e responder a estes chamados, né? E quando a pessoa ela não recebeu ainda nenhuma comunicação, mas ela notou que um produto novo já pode estar apresentando algum defeito, como ela tem que proceder? Bom, o procedimento, na verdade, ocorre da seguinte forma. Hoje nós temos várias comunicações, nós temos várias mídias de comunicação. No caso do recall, dessas campanhas de chamamento, o fornecedor de produtos e serviços ele tem que disponibilizar nas suas web pages, né, na internet, nas suas páginas de internet, o aviso relativo a isso, e um aviso com no máximo 2 cliques, tá? Tem que ser uma informação bem precisa e de fácil acesso. Em determinados casos, ele também tem que veicular esse chamamento em mídias televisivas, comunicação escrita, comunicação de áudio, né, rádio, televisão. E no caso, se o consumidor, de certa forma, não teve acesso a isso, ou ele identificou que o produto dele tem um determinado problema e ainda não há uma campanha de chamamento, ainda não há o recall, ele deve sim se dirigir a esse fornecedor de produto e serviço, fazer a reclamação e, no caso de uma eventual desatenção, procurar os órgãos competentes. A exemplo, o PROCON de São Paulo. Né? Nós estamos em São Paulo, o PROCON. Procurar a Secretaria Nacional de Consumo, né, dos consumidores. São órgãos governamentais que justamente cuidam da fiscalização e do atendimento de demandas dessa natureza. Às vezes a pessoa acha, olha, eu vou gastar mais, eu não tenho dinheiro para pagar advogado, eu vou gastar mais com advogado do que com esse problema no meu produto. Mas você mencionou agora que ela pode fazer isso sem nenhum custo através do PROCON. Isso, na verdade, elas podem procurar o PROCON. O PROCON, ele é a Procuradoria do Consumidor, atende justamente a demandas desta natureza. É um órgão de natureza extrajudicial, ou seja, são reclamações no âmbito administrativo. Agora, quando nós pensamos numa precificação de custos de honorários, advogados, um custo para uma discussão judicial, os consumidores, dependendo do valor desse produto, do valor que envolve ali aquela reparabilidade possível, podem sim se valer do chamado juizado especial cível, né? São ações em até 20 salários mínimos, o consumidor pode se dirigir sozinho ao fórum e ser atendido por técnicos que estão ali para poder viabilizar um direito de ação. Né? Então é só você procurar ou o PROCON, ou no caso o Fórum de Pequenas Causas, Fórum Especial, se o valor pleiteado ou o valor do produto atingir o valor máximo de 20 salários mínimos, que hoje daria algo em torno de R$21 mil. Exato. Mais ou menos isso. E ali você vai, pelo menos, já uma iniciativa mais rápida, mais fácil, mais ágil, que pode surtir efeito. Né? Sim, com certeza. Surte efeito, sim. A parte do direito do consumidor e do recall. As empresas começaram a tomar certas cautelas com isso, até para evitar danos maiores em processos de indenização. Por exemplo, a pessoa comprou um carro e, de repente, a montadora reparou que existe um problema no freio desse carro. Sim. Que pode, sobre certas circunstâncias, pode não funcionar. Isso daí vai gerar uma indenização, porque aí não é só no seu carro, aconteceu no seu, no meu, no do vizinho, etc. Isso daí, o consumidor, é uma garantia para ele. Mas como ele tem que agir, no caso, isso daí, um simples recall, eu queria deixar claro o seguinte, se houve um acidente antes, um simples recall não exime a responsabilidade do fabricante, se ficou constatado que o problema era do produto. Não exime. O recall, na verdade, é uma obrigação de chamamento. Essa obrigação ela tem por objetivo evitar que novos problemas, novos fatos danosos aconteçam com outros consumidores e até com uma coletividade de pessoas envolvidas. Né? Agora, a pessoa que sofreu um determinado prejuízo por força de um dano, de um defeito que estava oculto, aquele vício oculto no bem, ela tem sim o direito a pleitear uma reparação. E não só a reparação material. Dependendo do fato, nós temos a reparação material emergente, que é o dano propriamente dito, de repente um acidente de trânsito, a batida do veículo. Né? Ela pode ter outros prejuízos também, como, por exemplo, ficar sem o seu veículo, precisar usar um táxi, um Uber, algum meio de locomoção, alugar um outro veículo, e dependendo também da dinâmica, até a indenização por danos morais. Dependendo da dinâmica, a indenização por danos morais. Então, a reparabilidade para o consumidor, ela é sempre certa. Como o brasileiro reagiu ao recall perante os outros países? Porque lá fora do Brasil já existe uma cultura um pouco mais, acho que, sedimentada quanto a isso. O brasileiro, ele aderiu mesmo? Quando aparece isso daí, olha, você tem que trazer esse produto, ele vai?
ou ele espera acontecer alguma coisa? Olha, na verdade, esse aspecto foi um aspecto que também surgiu de um amadurecimento da sociedade, né? Nos primeiros anos, nas primeiras campanhas de recall, as pessoas, de certa forma, não iam atrás. Elas não se importavam muito com a questão das informações, não se preocupavam com esse direito e tampouco desenvolviam, então, esse dever de busca, né, dos seus direitos em relação aos fornecedores de produtos e serviços. Mas o que nós temos visto foi, por exemplo, nos últimos 5 anos, uma crescente. Então, todas as campanhas de chamamento, todos os recalls que acontecem no nosso país, eles têm tido bons resultados. Uma grande quantidade de consumidores tem sim buscado a reparação, a troca, a substituição desses produtos e serviços, né? Então, de certa forma, tem sido bem visto atualmente pelos consumidores, né? Um crescimento até exponencial disso, né? Nos últimos 5 anos, nós começamos com algo em torno de 1.300.000 produtos em recall. No começo de 2019, nós tivemos algo em torno de 4.100.000 produtos em recall, com um percentual de quase 80% de pessoas aderindo às campanhas. Isso que eu ia te perguntar, se existe esse percentual já calculado, sim. 80% mais ou menos. Algo em torno de 80% de pessoas respondendo ao chamamento e, de certa forma, fazendo com que o recall seja uma ferramenta assim, de regularização e uma ferramenta que atinge seu objetivo, né, de evitar prejuízos futuros, né? Vamos supor, a pessoa recebeu um recall de um fogão. Olha, pode acontecer um certo tipo de vazamento e ele não foi, não tomou providência, deixou acontecer. Aconteceu um acidente. Por ele não ter atendido o recall, ele perde o direito de uma eventual ação contra a empresa, contra o fabricante ou não? Olha, na verdade, o recall ele é um instrumento que vai conscientizar as pessoas, vai dar aviso às pessoas de que determinado produto ele tem um problema, né, e oportuniza as pessoas a troca, a substituição ou o reparo, né? Na medida em que as pessoas não atendem o recall de uma forma pronta, elas estão, de certa forma, concorrendo para um risco, para um evento, né? O Código de Defesa do Consumidor ele disciplina situações dessa natureza. Muitas vezes nós temos o conceito ali da culpa exclusiva da vítima, né? Então o recall é um dever por parte de fornecedor de produto e serviço. O fornecedor ele cumpre com o seu dever, mas o consumidor acaba não atendendo. Então essas situações elas vão ser analisadas caso a caso. Porque a reparabilidade de vícios ocultos, de danos ocultos, ela é sempre certa para o consumidor. Exato. Mas na medida em que ele não atende, nós entramos numa questão de discussão que aí vai muito para o aspecto judicial. Porque houve uma inércia, né, do consumidor. Ele foi avisado, mas ele optou por não fazer nada. Exatamente, exatamente. Às vezes a culpa exclusiva da vítima, a culpa concorrente, né? Então, por isso que é importante os consumidores eles se conscientizarem sempre de responder a estes chamamentos, comparecer no fornecedor de produtos e serviços, porque na prática os consumidores estarão o quê? Cuidando dos seus próprios interesses, evitando prejuízos, né, na sua integridade física, dos seus familiares, das pessoas que estão à sua volta, né? Às vezes as pessoas reclamam do seguinte: olha, eu fui lá, teve o primeiro recall, compareci, aí depois de alguns meses teve o segundo, eu compareci, depois teve o terceiro, eu compareci. E às vezes a pessoa acha que ela teria que receber um produto novo, porque aquele produto, se ela já foi lá 1, 2, 3 vezes e continua com o mesmo problema, realmente é um produto que foi mal feito, então teria que ser substituído por um outro novo. Ocorre isso ou não? O recall simplesmente ele funciona como essa advertência e vai se consertando? Bom, na verdade depende muito do tipo de produto, né? Em muitas situações o produto ele é de fato substituído. Até porque o Código de Defesa do Consumidor ele garante essa reparabilidade, né? Então, ou conserto do produto, muitas vezes, dependendo da situação, claro que desde que não exista um conceito de nocividade ou periculosidade, o abatimento de um valor, né? O abatimento proporcional do preço, ou até a substituição integral da coisa. Então, isso vai depender muito do produto envolvido e da dinâmica ali que está sendo tratada, né? Os campeões de recall, vamos falar assim em termos mais abrangentes, seriam o quê? Montadoras de veículos, seria eletrodoméstico, seria prestador de serviço de alguma área? Como funciona essa escala? Existe essa escala? Sim, existe uma escala, sim. O que nós temos no nosso país, as grandes empresas que trabalham o conceito de recall e o chamamento, os campeões de recall, por assim dizer, justamente a indústria automobilística, né? Nós temos uma quantidade muito grande de recalls de veículos, caminhões, ônibus, motocicletas, né? Depois nós temos o recall em indústria alimentícia. Tá? A indústria de alimentos ela tem uma quantidade bem significativa de recall. Até um dado interessante, né? Um dos maiores recalls que já aconteceram no nosso país, se não me falha a memória, foi em 2011, foram quase 35 milhões de produtos de uma determinada indústria de alimentos.
Então foi o maior recall que nós tivemos. Então, como é da indústria de alimentos? Porque do carro, né, do produto eletrodoméstico, a pessoa sabe, olha, recebi um aviso que o meu fogão podia vazar, o freio do meu carro podia não funcionar, a direção teria que ser ajustada. Mas da indústria alimentícia, vamos supor, leite em pó. Como é que acontece esse recall? Bom, na verdade, o recall em relação ao leite em pó, ele vai atender a mesma especificidade, né, que a portaria determina em relação ao recall geral. Então, o que nós temos? A indicação de qual é o produto, de qual o lote, qual a época de fabricação, né, a data de fabricação e as demais especificidades ali do produto quando colocado à venda, né? Para que as pessoas possam identificar que aquela lata, que aquele produto específico está no meio. Na lata, por exemplo, porque no carro você recebe, se é o proprietário do carro, você recebe uma carta, olha, preciso ir lá ver o freio do meu carro, está com problema. Mas, por exemplo, na lata, voltando ao exemplo do leite em pó, na lata tem todos esses dados que aparecem no recall? Sim, sim. Obrigatoriamente tem que constar. O Código de Defesa do Consumidor, ele determina que todas as características do produto, elas devem estar muito claras para o consumidor, principalmente a questão do lote de fabricação, data de fabricação, data de vencimento. Então, o lote de fabricação é o que identifica o produto. A exemplo da indústria automobilística, né? Quando nós falamos em recall, há o dever de se apresentar para os consumidores, por exemplo, o chassi de numeral XY até um determinado numeral. Então, o chassi é o elemento indicativo de qual veículo, né? Modelo e chassi. No caso da indústria de alimentos, o lote de fabricação. Então, foi um determinado alimento, no caso é um leite em pó, lote X. Então, aquele lote é um lote que está dentro do recall. O mesmo em relação à indústria farmacêutica, a linha branca, né? Então determinados produtos eletrodomésticos fabricados de determinado período até determinado período, aquele lote de fabricação apresentou um determinado defeito. Então recolhe-se aquele lote, faça análise para a verificação de alguma irregularidade, se for o caso até a substituição daqueles produtos. Você falou muito em produtos e serviços, né? Sim. Queria que você desse um exemplo prático. Qual o recall que seria de um serviço? O recall de um serviço. Na verdade, nós não temos hoje, na prática, o recall de serviços. Tá? Mas o recall de serviços ele é possível. A exemplo disso, você tem uma determinada empresa, por exemplo, do ramo de construção civil. Exemplo disso. Essa empresa do ramo de construção civil, ela vai construir um determinado imóvel. Tá? Naquele imóvel, por alguma razão, ela utilizou algum insumo, algum produto que estava com um determinado defeito e ele não vai ter o quê? Ele não vai ter aquela característica positiva que mantém uma determinada estrutura. Então é claro que ela não vai fazer o recall no recall propriamente dito, né? Esse conceito que nós estamos tratando aqui. Mas é a mesma ideia quando ela trata com aqueles consumidores, de repente a necessidade de se regulamentar, de se regularizar alguma coisa naquela construção. Então nós tivemos recentemente uma situação que envolvia, né, a parte de imobiliário, onde todo um lote de apartamentos ali, de certa forma, ficou interditado. Ficou por quê? Por prejuízos estruturais. Então, quando nós falamos, é que o Código de Defesa do Consumidor ele regulamenta relações de consumo dentro do fornecimento de produtos e serviços. Então, nós tratamos a temática de uma forma geral, né? Mas uma forma que nós teríamos no mesmo conceito de recall para serviços é uma estrutura dessa natureza, né? Então, as pessoas não podem habitar um determinado conjunto de apartamentos porque ele apresentou um problema. Então, se assemelha ao recall, né? Porque de serviço é uma coisa um pouco vaga, né? Isso, exatamente. Um serviço, como é que eu vou mensurar isso, né? Exatamente. Tem alguns casos emblemáticos no exterior e aqui no Brasil. Eu queria que você pontuasse alguns, não precisa citar o nome de empresa, se você não quiser, mas quais os casos mais emblemáticos de recall, de quantidade, de danos, como ocorreu? Olha, uma das empresas mais conhecidas do ramo de tecnologia, de comunicação e de computadores, notebooks, né? Depois de 12 anos sem absolutamente nenhum problema de recall a nível mundial, fez um grande recall com uma quantidade ali de milhões de produtos, né? Apresentava determinados produtos, se não me falha a memória, em baterias. A explosão de bateria. Exatamente. Então, nós tivemos ali um recall a nível mundial, né? A indústria também farmacêutica, um determinado remédio que é para um conceito de controle de temperatura, um pouquinho daquela questão da dor de cabeça, mal-estar, né? Aquele produto ele apresentou um problema no seu dosador. Então, na medida em que você ia usar o dosador para as gotinhas específicas, ele apresentou um problema onde ele se rompia e a pessoa podia ter uma superdosagem. Então, também foi um recall a nível mundial, com uma quantidade muito grande de produtos, né? Foram mais de 30 milhões de produtos. Então, é uma quantidade bem significativa, né? 30 milhões é uma coisa... É uma coisa... né? Praticamente a população da Argentina. É um número assustador. Né? O brasileiro, ele se mostrou, como você falou, que 80% praticamente aderiu, né? Que compete. Mas, de efeitos práticos para as empresas... Porque a minha dúvida é a seguinte,
Quando tem uma empresa, ela solta... Vamos pegar um exemplo aí de uma montadora de veículos. Você comprou teu veículo 0 km daquela montadora, aí depois de 3 meses você recebe uma cartinha dizendo, olha, está tendo um problema aí, pode ter um problema no freio. Lógico, você vai lá o mais rápido possível e resolve. Aí passa mais 3, 4 meses, olha, a direção hidráulica do carro pode ser que apresente, você, pô, direção, vou lá, resolvo de novo. Aí você recebe o terceiro, olha, pode ser que a parte elétrica, se submetida a muito calor, você vai lá... Aí no quarto, se já não é uma coisa grave, você começa a falar, poxa, mas vale a pena eu continuar com essa empresa? Vale a pena eu ter tanta dor de cabeça? O recall aí, ele não cria também um aspecto, não diria negativo, mas preventivo contra alguma empresa? Olha, o recall ele está muito atrelado à questão também de preservação da marca e da imagem, né? Uma empresa que faz um produto, nós imaginamos que aquele produto ele atende todas as especificações técnicas e de segurança, né? Existem os órgãos governamentais que inclusive fiscalizam isso. Então nós imaginamos que aquele produto ele está perfeito para uso, nós não vamos ter problema. De certa forma, o recall ele preserva a imagem da empresa porque mostra a seriedade da empresa, a seriedade com a qual a empresa trata os seus consumidores. Ela está preocupada em realmente atender e evitar problemas. Claro, quando nós temos um recall, 2, 3, 4 recalls seguidos em um determinado veículo específico, isso pode quebrar, né, o conceito de credibilidade em relação àquele veículo? Sim, mas eu vejo que é um critério muito subjetivo. Eu acho que a atitude do fornecedor de produto, no sentido de buscar essa reparação e evitar prejuízos, agrega muito mais valor à marca, muito mais valor ao seu nome no mercado, do que uma perda de credibilidade, né? Eu acho que mostra um compromisso que esse fornecedor tem em salvaguardar os consumidores, né? De certa forma, pondo a risco o próprio nome. Exato. Né? Mas a sua preocupação é com o consumidor. Isso eu entendo que é muito válido, né? A maioria dos recalls são de detalhes ou, às vezes, de produtos que envolvem uma parte maior do produto que realmente pode comprometer? Às vezes é um detalhe, por exemplo, é uma pecinha ali microscópica que foi mal colocada e que precisa ser substituída, ou é da estrutura do produto? O recall ele atende a toda e qualquer necessidade dessa natureza, né? Por exemplo, no ramo de informática, a grande maioria dos produtos que são colocados em recall, eles têm ali algumas problemáticas que são estruturais, mas não essenciais, né? Então, muitas vezes, questões de encaixe, né? Os consumidores acabam reclamando que algumas peças se desencaixam e precisam ser encaixadas toda hora. Então, é feito um recall para evitar, de repente, aquele desencaixe gere uma quebra. Então, não é algo assim essencial, não é algo assim que, de certa forma, prejudique o próprio uso da coisa ou traga um risco específico. Mas nós temos, sim, situações como, por exemplo, na área de veículos, né? O sistema de freio. Muitas vezes, o sistema do banco, né? Que não tem um travamento correto, pode gerar um acidente. Né? No caso, por exemplo, de questões que envolvem crianças recém-nascidos, né? Então, o recall daquelas cadeirinhas infantis, o recall de berço, né? Nós tivemos isso recentemente, se não me falha a memória, foi 2018, começo de 2019, um recall que tratou dessa situação porque verificou-se que existia ali uma determinada situação que colocava em risco a integridade física da criança, né? Uma coisa que eu achei um pouco confusa, vou um exemplo que aconteceu comigo. Em um dos carros que eu tive, eu recebi um recall sobre um airbag. Poxa, airbag é um negócio de extrema segurança. Exato. Logo que eu recebi, eu entrei em contato com a concessionária e falei, olha, quando é que eu posso levar o carro? Não, ainda não tem essa peça aqui. Vai demorar de 30 a 60 dias. Eu falei, poxa, mas vocês me mandam uma carta que o airbag pode não funcionar sob determinadas circunstâncias. Aí eu ligo para vocês falam que essa peça só vai ter 30... Quer dizer, eu não andei com o carro até chegar a isso daí. Não existe uma certa incoerência que eles se mandam um aviso e você fala, bom, então eu vou levar aí para consertar. Não tem, você tem que esperar 30 a 60 dias. E nesse período, se a pessoa só tem aquele veículo, eu não andaria com um carro com risco de airbag, mas se a pessoa tem só aquele veículo, ou ele vai ter que alugar um outro, ou vai ter que andar de táxi ou de Uber e tem uma despesa. Como funciona? Na verdade, essa situação é bem interessante, é o que nos leva a um raciocínio, e nós chegamos à conclusão de que o Código de Defesa do Consumidor, ele de fato, ele acoberta o interesse do consumidor nisso, né? Porque na medida em que você tem uma questão que envolve a própria segurança da coisa, né? Em qualquer acidente, você não tem ali o salvaguarda do airbag. Porque enquanto você não sabe, é uma situação. Sim. Agora, você recebe uma carta da montadora do seu carro dizendo que o airbag pode não funcionar, mas precisa esperar de 30 a 60 dias porque a peça não está lá,
É uma loucura. Exatamente. Na verdade, você já tem até um pressuposto para não utilizar o veículo, né? Sim. Uma indicação da concessionária, do fabricante, dizendo, não funciona, pode vir a ter um problema. Claro, preocupado com a integridade física, nós não vamos utilizar um veículo. Mas o fato é, não utilizo um veículo, mas preciso me locomover, terei custos em relação a isso. É aí que nós temos aquela questão que envolve o dano emergente, né? E os prejuízos que advêm dele, eles devem ser reparados, sim, pelo fornecedor de produtos e serviços. Então, todo o custo que a pessoa tem, de repente, alugando um veículo, um custo que ela tem com uma mobilidade de táxi, Uber ou qualquer outro meio que seja, ela, de fato, ela pode postular essa reparação em relação ao fornecedor de produtos e serviços, porque ela deixou de usar um veículo e teve prejuízos outros que nasceram de qual evento? Aquele evento do recall. Então, o que motivou o meu prejuízo não foi uma atitude minha, foi o desatendimento por parte do fornecedor de produtos e serviços em relação a um direito que eu tenho, regular uso da coisa. Fui privado de utilizar e tive um prejuízo. Então, o conselho que fica aí, se você recebeu alguma notificação sobre produtos que coloquem em risco, independente de ter ou não a peça, o conselho é você parar de utilizar o bem, porque pode ter um problema mais sério. E você tem que ficar em cima, né, da produtora, aí, da montadora, e exigir a celeridade no processo. Exatamente. Isso seria bom sempre ser feito por escrito, doutor? Sim, na verdade, toda a comunicação entre as partes, ela deve sim ser documentada, né? Porque às vezes a pessoa só liga, né? Eu liguei lá, me falaram que era para eu ligar depois de uma semana, mas não tem prova nenhuma. Se acontecer alguma coisa... Exato. Toda ligação telefônica, ela deve gerar um protocolo de atendimento, né? Toda comunicação, ela... por essência, precisa ser, né, documentada justamente para que o consumidor possa depois, né, no caso de buscar os seus direitos, seja no PROCON, seja buscar no Poder Judiciário, fazer a comprovação de que eu atendi a um recall, tive uma determinada situação ali que não me atendeu prontamente, então gerou uma reclamação da minha parte, essa reclamação também não foi atendida. Então, com esses documentos em mãos, a pessoa ela comprova as suas atitudes diligentes, ela comprova que de fato ela fez o que lhe cabia, né? E que aí, consequentemente, existe o desatendimento por parte do fornecedor de produtos e serviços. Então, ela precisa, sim, de uma documentação para isso. É importante documentar todas as ações e todo esse caminho que ela percorre até a solução do seu problema, né? Doutor, mais uma vez eu queria agradecer a sua presença aqui, nosso tempo está acabando, e colocar à disposição alguma pergunta que eu não fiz, algum tema que o senhor queira abordar, algum recado ao nosso telespectador, fique à vontade. Bom, na verdade, aos telespectadores aqui, somos todos consumidores. No caso de recebimento de uma correspondência para chamamento, para recall, atendam pontualmente, né? Na verdade, isso está muito atrelado ao cuidado com a nossa integridade física, né? E procurem seus direitos, né? Interajam positivamente com os fornecedores de produtos e serviços e, no caso de algum problema, aí sim diligenciam nos órgãos competentes, né? Obrigado, foi um prazer. Eu que agradeço. Muito obrigado. E para assistir novamente a esse programa, como a qualquer outro programa já veiculado, basta você acessar o nosso canal no YouTube. Esse daí que você está vendo na sua telinha agora. Lá você encontra todos os programas já veiculados. Programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.